Bom, pessoal, tudo bom? Agora a gente vai conversar um pouco com vocês sobre a parte do exame clínico e neurológico relacionada às alterações do diâmetro pupilar. Vou tentar trazer alguns casos clínicos para vocês, tá bom? Inclusive desse paciente que vocês já viram em alguns outros slides. Percebam que existe nesse paciente uma alteração do diâmetro pupilar, ou seja, uma pupila está com um determinado diâmetro maior e a outra pupila está com um diâmetro diminuído, ou seja, existe uma alteração que nós chamamos de anisocoria. A gente vai conversar com vocês que essa anisocoria ela é relacionada com alterações do tronco simpático. A gente vai explicar para vocês que tudo isso está associado, em muitas situações, com uma síndrome que a gente chama de síndrome de Horner, tá bom? Vocês vão avaliar nessas situações todas e diferenciar quando existe uma possibilidade maior dessa síndrome ter uma correlação central, o que é difícil, quando essa alteração pupilar, na verdade, tem uma alteração central, e quando isso ocorre de uma maneira que tenhamos uma alteração mais periférica, tá bom? Então vamos lá. Vendo esse nosso paciente, como nós já conversamos, é um paciente que apresenta uma anisocoria, apresenta uma certa assimetria facial também importante, mas esse paciente, ele apresenta outras alterações também. Esse paciente, ele apresenta uma paresia com uma hipotrofia muito importante dos membros torácicos, apenas dos membros torácicos. Lá na frente a gente vai conversar com vocês que algumas alterações elas podem gerar alterações específicas nos membros torácicos. E essas alterações são principalmente as alterações cérvico-torácicas. A gente vai conversar ainda com vocês também que a gente segmenta a medula em região cervical, em região cérvico-torácica, em região tóraco-lombar, em região lombar-lombosacral. C1, C5, C6, T2, T3, L3, L4, S2. A gente vai falar para vocês que a porção C6T2 é uma porção em que nós temos uma região chamada de intumescência cérvico-torácica. E a outra região em que nós temos outra intumescência é a intumescência lombosacra, região de L4-S2. Essa região ela tem muito mais corpos celulares de neurônios, é uma região que nós chamamos de região de neurônio motor inferior e é uma região muito nobre da medula espinhal. Geralmente, as lesões relacionadas à intumescência, seja ela cérvico-torácica, seja ela lombosacral, costuma ser uma lesão um pouco mais grave, até mesmo para que esse paciente possa ser reabilitado. Esse paciente ele perde muito tônus muscular, então ele é um desafio um pouco maior para o clínico, para o cirurgião e para quem mais for trabalhar com esse paciente. Tá certo? Bom, o que eu quero que vocês entendam primariamente em relação ao Horner, a síndrome de Horner, a anisocoria? Que o tronco simpático, ele é longo, né? Ele começa na região do hipotálamo e a gente vem seguindo, ele vai passar ali hipotálamo, né? Claramente de encéfalo, tronco encefálico, transição cérvico-torácica, medula espinhal cervical, medula espinhal cérvico-torácica. E notem que toda essa porção aqui nós estamos basicamente falando para vocês de sistema nervoso central. O que isso significa? Significa que nós temos uma porção do tronco simpático bastante importante que vai começar lá no hipotálamo e vai finalizar na região cérvico-torácica. Nessa região cérvico-torácica, a gente vai ter uma associação com um gânglio. Esse gângliozinho D, o gânglio cérvico-torácico. Em relação a essa associação, nós temos, portanto, a saída dessa porção do tronco simpático do sistema nervoso central para um gânglio. Ou seja, a partir daqui, nós temos um neurônio de segunda ordem e nós temos já a porção axonal, a porção de sistema nervoso periférico. A partir disso, a gente vai ter um gânglio cervical médio e a partir daqui, essa região vai caminhar externamente, ou seja, perifericamente ao sistema nervoso central, até a região cervical mais alta.
e a gente vai ter uma outra associação com outro gânglio na região mais próxima de ouvido interno, a região cervical cranial, e ali onde nós temos o K, nós temos a região da bula timpânica. Ou seja, nessa região do neurônio de terceira ordem, nós temos outra associação. Então, nós falamos que a síndrome de Horner pode estar associada aos neurônios de primeira, de segunda ou de terceira ordem. Os neurônios de primeira ordem, muito associados com o sistema nervoso central, segunda e terceira com o sistema nervoso periférico. O que é mais comum que vocês atendam na rotina de vocês de um paciente com uma síndrome de Horner? Aquele paciente, como aquele gatinho, com ptose palpebral, ptose labial, enoftalmia, protrusão da glândula de terceira pálpebra e, além disso, também a anisocoria. Essas alterações relacionadas à ptose palpebral, ptose labial, algumas vezes ptose de orelha também, mas não tão comum, mas ptose palpebral e ptose labial estão muito associadas a um nervo que chega bem aqui próximo à orelha interna, o nervo facial. Então, muitas vezes, quando nós temos associação de uma lesão do tronco simpático e uma associação do nervo facial, nós teremos essa síndrome de Horner mais clássica, tá bom? Já os pacientes que apresentam uma lesão pura e simples no tronco simpático, na maior parte das vezes, esses pacientes apresentarão um quadro de anisocoria, tá certo? Então lembrem, a gente sempre brinca que a região simpática, ela vai fazer com que você tenha algumas reações. Quando você tem uma ativação do seu sistema nervoso simpático, você tem taquicardia, vasoconstrição periférica, e num momento de fuga, o que acontece com os seus olhos? Seus olhos, eles fazem dilatação, ou seja, eles fazem midríase. Se você tem uma lesão mais lateralizada no tronco simpático, uma lesão do tronco simpático por si só, mas pensando numa anisocoria, uma lesão um pouquinho mais lateral, você tem que pensar que geralmente o lado em que você tem a miose é um lado que você apresenta a lesão do seu tronco simpático, tudo bem? Então lembrem que o tronco simpático vai dar midríase. Se você não tem a midríase adequada, você pode ter uma lesão de tronco simpático. Lá na frente, quando a gente for falar com vocês sobre as alterações oculares associadas, por exemplo, a uma lesão pontina, vocês vão ver que a gente vai falar de uma miose pontiforme. E a gente vai falar que miose pontiforme é sinal de ponte, tá bom? Então, pessoal, do caso daquele nosso Teckel, por que eu gosto de trazer para vocês? Porque a gente está tão acostumado a pensar em alterações oculares associadas ou a encéfalo, ou ao trato óptico normal, quiasma óptico, nervo óptico, às vezes lesões de óculo motor, mas a gente esquece que esse trato óptico todo, ele é longo. Ele sofre alterações de locais distantes. Por exemplo, esse nosso Teckel, pessoal, ele tinha uma lesão cervical baixa que gerava um efeito de massa até a região cérvico-torácica. Notem aqui, nós temos um efeito de massa aqui em C7, T1. Tudo isso fez com que esse paciente apresentasse um sinal do tronco simpático e também um sinal de neurônio motor inferior. Um paciente que ficou com as patinhas flácidas por uma lesão de neurônio motor inferior e ficou anisocórico. Então, notem que, muitas vezes, a gente, claro, espera que a lesão associada ao trato óptico seja próxima ao trato óptico, seja encéfalo ou no próprio olho, nervo óptico, óculo motor, troclear, abducente. Mas, muitas vezes, nós podemos ter, sim, alterações clínicas no paciente associado a outras regiões dentro, claro, do trato óptico, pensando principalmente na questão simpática, do tronco simpático, tudo bem? Então aqui nós temos uma lesão relacionada ao tronco simpático no sistema nervoso central. Lembrando que após a saída do tronco simpático do sistema nervoso central, nós teremos um interneurônio de associação.
Depois teremos outro interneurônio de associação, teremos então neurônio de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. O que vocês mais vão pegar na clínica são os pacientes com lesões do neurônio de terceira ordem, associado principalmente ao tronco simpático, bem próximo à bula timpânica. E esses pacientes vão apresentar também alterações relacionadas à pálpebra, a lábio, principalmente pela associação conjunta com a lesão do nervo facial. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido em relação à anisocoria. Em relação à anisocoria dela poder estar associada a um caminho bastante longo e que, quando vocês atenderem um paciente com otite interna, possivelmente ele vai apresentar essa síndrome de Horner mais clássica, associado principalmente às lesões dos neurônios de terceira ordem. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. No próximo vídeo, a gente vai trazer esse artigo do Simon Platt. Ah, um detalhe. Esse artigo é da doutora Mariana Palumbo. Um artigo muito bom sobre síndrome de Horner que eu indico a vocês. Vou deixar na descrição e vou deixar os artigos relacionados. E em seguida, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse artigo do professor Simon Platt, que trata um pouco sobre as alterações de consciência nos pequenos animais, associados principalmente a trauma, mas principalmente essa tabela que ele traz no artigo que fala sobre as diversas alterações pupilares. Um artigo muito legal que eu indico a leitura para vocês. Obrigado, pessoal!